Se você fosse nomeado ministro da Economia do presidente Lula, quais seriam as medidas imediatas a serem tomadas? Você pediria ao presidente, por exemplo, para propor ao Congresso a decretação de estado de emergência, suspendendo o teto de gastos imediatamente, com o intuito de expandir os gastos públicos, implementar um amplo programa contra a fome e o desemprego? Eu posso responder isso com muita tranquilidade, porque como não vou ser ministro, então eu falo do ponto de vista meramente pessoal e hipotético, né? Então posso responder isso com a maior tranquilidade do mundo. Na minha opinião, como eu disse, a prioridade é conseguir a aprovação odeio esse termo, hein, mas vou usar aqui, de um espaço fiscal para você implementar as políticas públicas necessárias para combater a pobreza, a fome, a miséria e reativar a economia. Tá? Essa é a prioridade número 0, porque se você não conseguir esses recursos, na verdade, você vai cair em 2023 no abismo que o Bolsonaro montou para o próximo governo. Qual é o abismo? 31 de dezembro de 2022, acaba os R$200 a mais no auxílio emergencial, ou seja, aquelas pessoas que ganharam o extra eleitoral vão voltar para R$400, já tendo um acumulado na inflação maior, ou seja, R$400 dela vai estar valendo menos do que valeria. E você vai ter o fim de todos os outros auxílios para caminhoneiro, para taxista, etc., em uma situação de inflação muito pressionada e possivelmente de combustíveis ainda em um valor bastante elevado. Então, você tem bombas, além dos precatórios, que o governo também simplesmente resolveu não pagar, etc. Você tem bombas que vão estourar em 2023. Então, você precisa negociar com o Congresso esse espaço fiscal, tá? Para você promover as políticas públicas necessárias para impedir o aumento da fome, o aumento da pobreza, o aumento da miséria, na verdade, não só impedir o aumento, como combater esses males. Então, eu não acho que a decretação de estado de emergência seja o melhor caminho, e eu vou te dizer o porquê, Breno. Primeiro, porque já é um expediente usado pelo Bolsonaro, né? Usado agora pelo Bolsonaro, e que eu acho que pode se tornar um expediente até um pouco, digamos assim, corriqueiro, o que você acaba perdendo até a credibilidade do próprio expediente. É uma possibilidade, não estou negando, porque realmente nós vivemos um estado de emergência, e não é por causa da guerra da Ucrânia. Qual outro caminho que não o estado de emergência? Minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o governo deve encaminhar, sendo eleito em outubro, seja no primeiro ou no segundo turno, o governo deve encaminhar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional que tenha 2 elementos centrais. Primeiro elemento, a definição de um valor que vai ser usado extra-teto, fora das regras fiscais, que vai ser usado para construção de uma política de transferência de renda, investimentos públicos bem claros, bem definidos, com projetos já aprovados que estejam paralisados, por exemplo, certo? E outras políticas que sejam necessárias para superar a crise social e econômica que nós vivemos. Então, esse é o primeiro elemento dessa PEC. Tá? O Bolsonaro fez isso outras vezes. A PEC extraordinária, você se lembra? É tanta PEC de mudar o teto que a gente até nem lembra qual é. A PEC extraordinária é antes da kamikaze e antes da PEC dos precatórios, certo? Foi mais ou menos isso, né? Ele criou um espaço fora das regras. Eu acho que a gente vai precisar disso para 2023, até porque 2023 a LDO está sendo construída, é uma peça de ficção, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que ela está sendo construída como se a gente fosse simplesmente voltar para o teto e nada tivesse acontecendo no Brasil, a gente volta para o teto e as pessoas voltam para a fome. É assim que está construída a LDO, todo mundo sabe que não é isso que vai acontecer. Então, a gente tem que aprovar esse espaço. O segundo elemento é a PEC revogaria as regras fiscais. Minha opinião pessoal, eu acho que tem que revogar todas. Tem que falar assim, ficam revogadas esse conjunto de regras fiscais, tá? E você vai estabelecer um novo marco fiscal
O Congresso Nacional vai ter, sei lá, 6 meses para aprovar um novo marco fiscal brasileiro, fiscal e orçamentário brasileiro, tá? Que vai estar não na Constituição, mas em lei complementar, como é a LRF. A LRF é uma lei complementar, não é uma emenda constitucional, né? Que vai estar em lei complementar. LRF, pessoal, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso. Então, eu acho que essa combinação, você resolve o problema do curto prazo, 2023, consegue o espaço necessário para você fazer a política pública. Me perdoe a interrupção, Guilherme, Claro. mas se você colocar um prazo de 6 meses para discutir essa PEC, durante 6 meses, o governo não poderá tomar medidas imediatas contra a fome e o desemprego. Não, poderá, porque a primeira coisa que eu falei é exatamente esse espaço. Esse espaço vai valer a partir de 1º de janeiro. Mas a partir de qual mecanismo? Na PEC, vai estar escrito na PEC. São duas PECs. Não, pode ser uma só, podem ser duas. Aí eu não entendo do processo legislativo. É que eu não estou compreendendo bem, porque o novo governo toma posse em janeiro. Aí ele propõe uma PEC. A PEC tem dois instrumentos, segundo a tua proposta. Uma que estabelece um novo espaço fiscal e a outra que estabelece um novo modelo fiscal. Essa PEC é uma PEC única. Ela leva 6 meses para discutir. Não cria espaço fiscal imediatamente. Leva 6 meses para discutir. Inclusive, a minha ideia, se eu fosse pensando alto, seria propor isso já no final dessa legislatura, tá? Para ser aprovada antes de 1º de janeiro. Não sei se é possível, porque o atual desenho do Congresso Nacional talvez não permita, né? Mas nunca se sabe. Depois da eleição, o novo governo eleito, talvez as coisas se reorganizem. Mas se não for, a PEC pode ser aprovada em 2 semanas. A gente vê exemplo, né? A PEC pode ser aprovada em 2 semanas. Uma PEC de espaço fiscal, sim. Uma PEC com um novo modelo fiscal é uma outra conversa. A PEC não será um novo modelo fiscal. A PEC vai dizer o seguinte: esse modelo anterior não vai valer. E o Congresso terá, ele autoriza, digamos assim, autoriza não, ele impõe ao Congresso um prazo para aprovar uma nova lei complementar que vai trazer os elementos de uma nova regra fiscal. E pode estar na PEC quais são os princípios dessa nova regra fiscal. Tem que ser uma regra transparente, tem que ser uma regra crível, tem que ser uma regra flexível, tem que ser uma regra anticíclica, entendeu? Os princípios gerais podem estar na Constituição, mas o desenho tem que ser feito por lei complementar que o Congresso vai aprovar em 6 meses. Por quê? Porque esse novo arcabouço fiscal vai ser o que vai orientar a construção da LDO de 2024. E, obviamente, tem PPA que será aprovado. Não seria mais simples decretar o estado de emergência e, enquanto as medidas imediatas são tomadas, se discute esta PEC que remodela a política fiscal do país? É uma possibilidade. Qual o problema do estado de emergência, na minha opinião? É que o estado de emergência ele resolve o curto prazo, mas você não sabe por quanto tempo você vai conseguir manter politicamente a adoção de um estado de ou legalmente mesmo, pode ser questionado na justiça. Como deveria ter sido, na minha opinião, esse estado de emergência colocado pelo presidente Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, né? Que é um estado de emergência eleitoral. Né, que a PEC não pode ser questionada pela Corte Suprema. Como ela tem maioria constitucional, ela prevalece sobre as decisões do STF, né? Eu não sei, porque aí você tem que ver se viola a cláusula pétrea, né? Se violar não é de cláusula pétrea, que como a PEC ela emenda a Constituição por maioria de 3/5, ela não é passível. Há uma polêmica muito forte, mas em geral PECs não são passíveis de controle constitucional. Entendi. Bom, mas eu não sei do ponto de vista legal. Para mim, o que importa é o seguinte: o estado de emergência ele resolve o curto prazo, mas não resolve o médio e longo prazo. Para resolver o médio e longo prazo, tem que aprovar um novo arcabouço fiscal. Caso contrário, você vai cair de novo no problema do teto de gastos. Se você fizer um estado de emergência e depois não conseguir a maioria para mudar o arcabouço fiscal, você está numa encalacrada. Uma hora vai acabar o estado de emergência e vai cair no arcabouço fiscal de novo. Então, eu preferia
que isso fosse feito ao mesmo tempo, que você conseguisse, com uma proposta, abrir espaço no curto prazo, em 2023, para você fazer as medidas, e já está previsto, claro, que vai sim ter um novo arcabouço, que o Congresso vai ter que aprovar esse novo arcabouço. Porque o meu medo é você ganhar no curto prazo, e aí você vai se perdendo no debate, não consegue construir a maioria, e aí você cai de novo no velho arcabouço que impede o sucesso de qualquer governo.